E a pergunta que me mandaram essa semana é assim, olha, o paciente chegou no consultório, falou que passou por um especialista e o especialista falou que ele tem tendência periodontal. E a dentista, então, só para ter mais clareza sobre qual é o problema que ela tem, quer saber o que é essa tendência periodontal. E eu tô aqui para dizer para vocês que o dentista que entender o que é essa tal de tendência periodontal vai ter esse paciente pelo resto da vida. E uma das coisas que a gente tem que entender que o paciente que tem tendência periodontal é um paciente que tecnicamente nós chamamos de paciente suscetível à doença periodontal. O paciente que é suscetível à doença periodontal é o quê? Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber o que é essa tendência, a tendência periodontal? É mais ou menos a gente passar e pensar assim. Vocês conhecem gente que come de tudo, come, não engorda nada? Nada. Então, e vocês conhecem gente que come pouco e tá sempre gordinho, sempre gordinha? A gente consegue dizer que essa pessoa tem tendência a engordar e uma pessoa que tem tendência a emagrecer? Isso é um jeito fácil da gente explicar para o paciente que algumas pessoas têm tendência a engordar, têm tendência a emagrecer, tem gente que tem tendência a ter doença periodontal e tem gente que não tem tendência a ter doença periodontal. Ou a gente começa a falar para o paciente que algumas pessoas têm tendência a diabetes e outras pessoas não têm tendência a diabetes, têm tendência a pressão alta, não têm tendência a pressão alta. Para o paciente entender que é uma coisa relacionada à pessoa. A doença periodontal, ela é relacionada ao indivíduo e ponto final. E muitas vezes as pessoas ainda confundem com um conceito que já foi ultrapassado pela ciência, de que todo mundo precisa combater a placa bacteriana, porque quem escova mal vai ter doença periodontal, e você teve doença periodontal porque escova mal, e a pessoa fica muito mal por isso. E esse é um termo que a gente não vai usar mais. Vamos combinar aqui, vão ser palavras proibidas para o nosso paciente. Porque você falar para ele, imagina, coloca no lugar dele. Chegou no dentista e falou assim, você tá com essa doença porque você escova mal. É a mesma coisa que falar assim, nossa, como sua roupa tá suja, nossa, sapato sujo, casa suja. E isso é uma ofensa. Tá falando assim, escuta, que porquice que você tem. Isso é ofensivo, então a gente não vai falar isso. E o segundo motivo que a gente não vai falar isso, porque não é verdade. Não é verdade que falta de higiene causa doença periodontal, certo? Ai, professor, mas eu aprendi que a doença periodontal, ou a gengivite, ela é causada por biofilme. Sim, ela tem como fator etiológico o biofilme dental, mas não é por causa do acúmulo do biofilme que ele vai ter gengivite, doença periodontal ou tendência periodontal, certo? Porque todo mundo deve conhecer gente que tem montanhas de placa e cálculo e não tem doença. E tem gente que tem um quase nada de placa e cálculo e tem doença periodontal. Essas pessoas que tenham quase nada ou muito pouco de placa e cálculo são pessoas que têm tendência periodontal. Tendência periodontal é um nome popular para a gente dizer o que tecnicamente chamamos de suscetibilidade à doença periodontal. Assim como existe suscetibilidade ao diabetes, suscetibilidade à hipertensão e não sei se é suscetibilidade, mas uma tendência a pessoa ou ser mais gorda ou ser mais magra, e isso é determinado geneticamente. Assim como na doença periodontal também é determinado geneticamente. E eu tô aqui para dizer para vocês que o poder para o dentista é conseguir identificar essa tal dessa tendência do paciente. Quem conseguir entender o que essa tendência está no céu, porque conseguiu entender por que a pessoa vai ter, por que a pessoa deixa de ter, o que é que a gente vai fazer. E eu falo nos eventos, quando eu faço curso, eu falo que uma das coisas muito importantes é você conseguir um efeito bola de cristal e conseguir antever doença periodontal. Se você conseguir antecipar essa tendência de doença periodontal, quanto é que tem, quanto é que não tem, você vai conseguir estabelecer uma coisa totalmente diferente para o paciente.
Porque uma coisa que é uma inverdade é que todo paciente precisa voltar de 6 em 6 meses. É uma inverdade que precisa voltar de 6 em 6 meses. Não precisa. Você precisa identificar qual vai ser a suscetibilidade à doença periodontal do seu paciente. Qual é a suscetibilidade? Qual que é a tendência? É tendência muita, tendência pouca? Vai ter ou não vai ter? E é isso que a gente vai identificar. Então, a pergunta de hoje, assim, o paciente perguntou que o especialista falou assim, tem tendência à doença periodontal, como é que a gente vai ser, como é que é o tratamento? E a dentista ainda para e pergunta assim, existe já algum remédio para a gente conseguir combater essa tendência periodontal? Tem algum produto? A ciência já inventou alguma coisa nova para isso? E esta foi a pergunta que a dentista me fez, e esta é outra pergunta que os pacientes me fazem muito também. E é a pergunta que vocês têm que saber responder. Tem algum remédio? Tem algum produto? Tem alguma coisa diferente para a gente fazer? Porque se você tem tendência à hipertensão, você toma antihipertensivo. Se você tem tendência ao diabetes, rapidamente eles já vão te dar uma medicação. E para a doença periodontal, vai ter sobre isso? E eu tenho um paciente que é bioquímico, por ele ser da área da saúde, ele veio e falou assim, ele foi meu paciente há 15 anos, depois ele sumiu, um paciente muito difícil de voltar, e ele voltou de novo, e ele veio e falou assim, olha, doutora, não é possível que a ciência não tenha descoberto um remédio para doença periodontal. E às vezes, o paciente de tanto te pressionar, será que não tem um remédio para tratar doença periodontal? Será que não tem? Talvez você prescreva um antibiótico ou você prescreva uma clorexidina. E aí, o que vocês acham disso? Tá certo? Tá errado. A pior coisa que você vai fazer é prescrever clorexidina ou antibiótico porque o paciente tem tendência à doença periodontal. Porque você vai estar, talvez, mascarando com uma terapia química, uma terapia medicamentosa, mas o problema não é o remédio que está dando, o problema é a tendência que a pessoa tem. E para a gente conseguir entender por que isso é errado, e tem gente que aprendeu como protocolo que para toda gengivite tem que dar uma semana de clorexidina, tem gente que aprendeu que toda vez que faz terapia que faz tratamento periodontal tem que dar clorexidina, tem que dar antibiótico, talvez isso já esteja muito ultrapassado e talvez seja a hora da gente revisar. Por quê? Porque o problema de tendência à doença periodontal é uma tendência da pessoa. Seria mais ou menos assim, a pessoa tem tendência ao diabetes. E porque ela tem tendência ao diabetes, ela vai no médico, alterou um pouco, tomou um remédio. Mas a pessoa continua comendo tudo que ela quer. E ela toma o remédio. Equilibra, melhora, mas até um certo ponto. E quando a gente vai falar sobre o tratamento periodontal, é a mesma coisa. Você vai dar um antimicrobiano, ele melhora, mas a tendência da pessoa está sempre lá. Ela sempre vai ter tendência a ter doença periodontal. Aí você prescreve, tá sangrando de novo, tá com sangramento, a sondagem de novo. Aí prescreve clorexidina de novo, aí prescreve antibiótico de novo. Puxa vida, não passa, não passa. O paciente escova bem, tem sangramento gengival, então vamos prescrever outra coisa. Professora, o que é que a gente vai prescrever? Porque a pessoa tem sangramento sempre. Já prescrevi antibiótico, já prescrevi clorexidina. Aí que tá o erro. Você está medicando o diabético sem corrigir a alimentação. Está comendo todo tipo de doce, besteira, pão, macarrão, mas não está corrigindo a base. E a doença periodontal é mais ou menos assim. Para conseguir entender bem isso, a gente tem que voltar à etiologia. Então, como diz o professor Samuel, back to the basics, volta para o básico para conseguir entender que hoje doença periodontal é uma doença relacionada ao indivíduo, isso sempre foi entendido, e é um desequilíbrio microbiano e que a pessoa que tem suscetibilidade, eu explico para o paciente assim, talvez a imunidade defenda um pouco menos um grupo de bactérias e elas supercrescem. Talvez a sua resposta imune faça inflamação demais. E aí, por isso, inflama, e por isso que você tem tendência à doença periodontal. Olha aqui, tem que investir na prevenção, tem que ver a epigenética, exatamente. Como é que a gente vai
saber, tem que investir na prevenção, tem que ver qual que é a genética da pessoa. A pessoa escova muito bem, passa fio dental, mas ventou, virou, mexeu, qualquer coisa aconteceu, aquela gengiva inflama. Esse é o paciente que é suscetível. Qualquer coisinha começa a ter inflamação gengival, tem tendência. E para este caso, a paciente, a dentista que mandou o caso, a pergunta, ela também diz que o pai do paciente tem doença periodontal. Então, vale perguntar se, será que alguém da sua família tem sangramento de gengiva? Será que tem? Nem sempre as pessoas sabem responder, porque às vezes eles falam assim, mas a minha mãe perdeu os dentes, minha mãe usa dentadura, meu pai usa dentadura. E perdeu o dente por quê? Porque extraiu ou porque perdeu mesmo porque ficou mole? Tem gente que sabe responder, tem gente que não sabe responder. Mas existem pessoas que falam, meu irmão também tem, meu tio também tem, minha tia também tem, alguém da família também tem. Então, ele tem um envolvimento familiar, mas não é por isso que a gente vai morrer de tristeza porque tem tendência periodontal, ou porque tem tendência à doença periodontal. Tem que entender, este daqui é suscetível. Tem tendência a engordar, então você tem que fazer mais exercício, tem que parar de comer besteira. Tem tendência a diabetes, tem tendência a hipertensão, tem que cuidar da dieta, tem que cuidar do sal, tem que fazer atividade física. É isso. É a suscetibilidade. E quando você conseguir entender esse que tem tendência, o que é uma suscetibilidade? É aquele que mesmo com cuidados até melhores que a média, acaba tendo mais doença. E vou falar um outro ponto negativo do dentista. O dentista, às vezes, ele sente que não resolveu o problema do paciente, porque continua com sangramento gengival e não resolveu. E o dentista pode achar que aí ele coloca a culpa no paciente. É porque você não está passando fio dental do jeito certo. Aí o paciente está de cabelo arrepiado, porque ele está fazendo tudo que o dentista mandou. Está escovando do jeito que o dentista mandou, está passando pasta do jeito que ele mandou, está passando fio dental. E o dentista vem e fala assim, não, é porque você não está passando fio dental do jeito assim, 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 assim. Porque tem dia que você esquece. Tem que passar todo dia, 3 vezes ao dia. Você acha que o paciente vai passar todo dia 3 vezes ao dia? E eu vou falar outra coisa, não é necessário passar todos os dias 3 vezes ao dia, porque os periodonpatógenos têm crescimento lento. O que a gente precisa é desorganizar o biofilme de tempo em tempo. E aí o paciente se sente mal, se sente culpado, e ele começa a ter a sensação de que por mais que ele se esforce, nada tá bom. Por mais que ele se esforce, nada tá bom. Erro 1, o dentista botar a culpa no paciente. O erro 2 do dentista é quando ele percebe que não tá melhorando, e ele acaba, então, faz uma limpezinha e ele cobra baratinho, porque como ele não conseguiu resultado, e como na odontologia a gente tem a obrigação de fim, não deu resultado, então cobra barato. Aí o que acontece? Desvaloriza, pede. Aí o que acontece? O paciente entende assim, isso aqui não vale nada mesmo, porque em qualquer lugar cobra baratinho, fazer uma limpezinha em qualquer lugar, desvalorizou o pério, não colocou significado, não teve mais nada de novo. Então, eu preciso dizer que a minha teoria é que quando o dentista não entende com clareza o que é essa tal de suscetibilidade periodontal ou o que é essa tal de tendência à doença periodontal, ele erra no tratamento. Por quê? Cobra baratinho porque não resolve. Ou ele coloca a culpa no paciente, o paciente se sente mega culpado porque ele não passou o fio dental 3 vezes ao dia do jeito certo e é por isso que isso não cura, ou ele fica desanimado e ele abandona o tratamento. E aqui entra aquela história de que o dentista começa a ficar desanimado com a periodontia, que perio não funciona, porque o paciente não colabora, porque o paciente não volta, mas não é isso. Talvez você não tenha entendido esse conceito de tendência periodontal, suscetibilidade periodontal. Ou, terceiro ponto, às vezes algum dentista mais radical, ele vem e conta a seguinte meia-verdade. Meia-verdade. A meia-verdade é, isso aí que você tem, não tem cura, não é verdade. Tem. Não tem cura, vai estar progredindo e é melhor a gente tirar logo e fazer implante, porque você vai estar livre desse problema. Meia verdade, porque o tratamento periodontal existe, dá certo, funciona, ele é acessível para você que é clínico também, e isso aqui vai garantir a longevidade do paciente, e você, clínico, vai conseguir fazer isso pelo resto da vida do seu paciente com a dica que eu vou dar daqui a pouco. E com isso, esse paciente vai ser capaz de ter saúde para sempre.
E, às vezes, o paciente não consegue fazer essa higiene do jeito que ele deveria fazer, do jeito que o dentista está falando que deveria fazer, e ele acaba ficando desanimado. O que é importante saber? Identificar o paciente que é suscetível. Então, em resumo, quem é o paciente suscetível? É aquele que, por mais que você cuide, acaba tendo sangramento à sondagem, mesmo com tratamento, continua com um pouco de sangramento, um trisquinho de cálculo começa a ter sangramento, a pessoa tem tendência. Então, a analogia perfeita é falar, conhece gente que tem tendência a engordar, tendência de emagrecer? Então, você tem tendência de doença periodontal. Suscetibilidade. Conhece gente que tem tendência a ter diabetes? Então, é igual você, suscetibilidade. Adianta tomar remédio e continuar comendo besteira? Não. Da mesma forma, adianta prescrever antibiótico e não conseguir controlar a suscetibilidade? Não. Tá? Assim. Deixa eu responder algumas perguntas aqui que chegaram aqui. Uma pergunta: aqueles aparelhos caseiros de jato d'água para asepsia substituiriam o fio dental ou só deve ser utilizado como aparelho complementar? Ah, isso aqui, ó. Isso aqui, tá? São aparelhos irrigadores, por acaso eu tenho todos aqui. Isso daqui é um irrigador da marca Multilaser. E todos eles têm na Oralbox. Quem quiser comprar na Oralbox, escrever o cupom DRMIURA10, DRMIURA10 tem 10% de desconto. A vantagem da Multilaser é que ele tem um reservatório bom e ele é a bateria. Por acaso, eu tenho outro aqui, esse daqui é da Waterpik, o Waterpik aí vem com pilha, este é a pilha, o reservatório é um pouco menor, mas ele tem funções muito parecidas e a vantagem é que você coloca no outro, em qualquer lugar. E tem um outro, que é o de bancada, que eu gosto mais, porque ele é de bancadinho, reservatório é grande e ele tem gradação de 1 a 10. Enquanto todos esses de mão, geralmente eles têm 2 velocidades. Então, estes são aparelhos irrigadores, e eu estou respondendo aqui a pergunta se isso daqui substitui o fio dental. E eu vou responder uma coisa que eu achei no artigo científico, agora não me pergunte qual é, porque eu leio muito, eu não sei qual é, onde eu li isso daqui. Fizeram um estudo, eles pegaram as pessoas e dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo passa escova e fio, o segundo grupo passa escova, fio e irrigador, e o terceiro grupo passa escova, fio e escova interdental. E eles identificaram que nos grupos onde usou a interdental, mais a interdental, ou o outro grupo que usou escova, fio, mais o irrigador, ele teve respostas melhores do que o grupo que só usou o escova e o fio dental. Então, isso daqui ajuda sim. Mas a gente precisa entender que tem gente que nunca usou fio dental na vida. E talvez nunca usará, por mais que a gente fale. E existem também, agora eu não sei, não tenho eles aqui, mas postei no feed de notícias umas forquilhinhas de passar fio dental. Tá no meu feed de notícia, olha lá, são sensacionais. E aqui eu li a do fio dental. Algumas pessoas não vão ter habilidade manual de aprender a usar nenhum fio dental. Para os pacientes que já têm mais idade, ou não tem tempo, ou não tem paciência de passar fio dental, é 1000 vezes melhor que a pessoa use um irrigador. Principalmente para quem usa aparelho ortodôntico, principalmente para quem tem implantes múltiplos na boca. Aí eu vou dizer assim, é obrigatório que a pessoa acabe tendo isso daqui. Para quem tem mais implante, eu gosto daqui. Esse é da Oraljet, tá? Por que eu gosto disso aqui? Porque o reservatório é grande. E outra coisa, isso aqui é fácil, porque você vira em qualquer posição. Isso daqui já é mais dificultoso, porque dependendo do lugar, você fica com esse trambolho andando para lá e para cá, só por isso. E, bem na real, embora na teoria a gente fique dizendo que fio dental precisa ser passado para todo mundo, na verdade, nem todo mundo vai conseguir passar fio dental. E teve um consenso na Federação Europeia de Periodontologia, agora eu não me lembro exatamente o autor, mas eu penso que é do Chappell. Chappell, C-H-A-P-P-L-E, para quem quiser procurar. E esse artigo, ele conta que o fio dental não é mais padrão ouro para higiene interproximal, exceto se o paciente tiver papilas interproximais íntegras. Olha só. Então, se o paciente tiver papilas interproximais íntegras, você vai usar fio dental. Se ele não tiver papilas interdentais, você vai usar recursos adicionais. O que são esses recursos adicionais? Vai usar ou escova interdental ou irrigador.
Então, a pergunta é, aparelho caseiro de jato d'água para ser substitui o fio dental? Sim, substitui. Se o paciente tiver capacidade manual de usar fio dental, tanto melhor. Mas a gente entende que tem gente que não consegue. Agora, por exemplo, tem gente que fala assim, sobre paciente acamado, desde que o paciente não afogue, ou desde que você possa passar isso sentado. Isso daqui é blindado, tá? Ele tem o reservatório da pilha é blindado à prova d'água, ligeiramente à prova d'água, não pode jogar numa piscina, mas pode usar no chuveiro. Isso daqui pode ser uma alternativa muito interessante para quem tem idoso e não consegue fazer higiene bucal. Porque daí senta naquelas cadeirinhas de banho e higieniza isso aqui debaixo do chuveiro. Isso daqui é uma baita de uma dica, porque tem muita gente que as pessoas vivem mais e as pessoas precisam fazer higiene bucal do idoso. E a outra coisa, por mais que às vezes o cuidador diz que seja sofrido ou complicado fazer higiene bucal, ou vai ser isso, ou vai ter que ficar levando para o dentista, porque vai ter cárie no segundo molar, cárie no terceiro molar, vai ter pulpite, vai morrer de dor de dente. Aí às vezes a pessoa, vamos dizer assim, o idoso tem uma demência, por exemplo, Alzheimer, e de repente ele tem uma dor aguda de dente e ele fica muito agressivo por conta da dor. Melhor fazer higiene bucal, fazer manutenção periódica do que acabar passando por isso. E por fim, é legal sim, tá? Pode substituir para quem puder usar. Outra pergunta, existe um tratamento ideal para bloquear esta tendência periodontal? Existe! Se não, o controle semestral e medicamento, somente a limpeza diária é suficiente? Olha só, como é que a gente faz para bloquear a tendência periodontal? Como é que a gente faz para bloquear a tendência de engordar? Vai comer menos carboidratos ou vai comer menos alimentos hipercalóricos e vai aumentar a atividade física. Como é que a gente consegue bloquear a tendência ao diabetes? Vai ter que consumir menos carboidrato refinado, menos carboidrato, vai ter que fazer uma dieta adequada. Como é que faz para bloquear tendência à doença periodontal? Vai ter que controlar os periodontopatógenos. Como? A gente tem que voltar ao dentista periodicamente e um dentista que seja capaz de conseguir equilibrar a microbiota. Quem vai fazer isso? Quem acompanha o conteúdo do Pério Diária, quem acompanha meus eventos, que daqui a pouco vai ter o mini curso Pério da Virada, de 14 a 20 de dezembro. Quem é dentista Pério Diária, quem é dentista Pério Starter, quem é periodontista. Tem que fazer uma manutenção periódica do jeito certo. Não é uma manutenção de qualquer jeito. Porque se for manutenção de qualquer jeito, para no meu consultório todos os dias pacientes que estão fazendo limpezinha ou acompanhamento e não tem resolução. Eu não estou falando que isso seja exclusividade do periodontista, mas se você é clínico, você pode fazer, mas tem que fazer do jeito certo. Fazendo isso periodicamente, com o acompanhamento do paciente em casa, com o complemento do paciente em casa, tudo isso bloqueia a tendência. E eu tenho muitos pacientes, muitos, que conseguem equilibrar totalmente essa tendência à doença periodontal. Portanto, isso daqui não é uma sentença para falar assim, olha, eu vou ter doença periodontal, os meus dentes vão cair ao longo da vida. Não tem nada disso. Mas você saber que você tem essa tendência, saber que você tem essa suscetibilidade, é o poder na mão da pessoa. Porque a pessoa entendeu que isso vai fazer a diferença. Então, quem você, dentista, identificar que tem tendência ou que tem suscetibilidade à doença periodontal, tem que fazer do jeito certo, tem que seguir um método, tem que ser capaz de controlar uma coisa chamada sangramento à sondagem. E eu vou dizer que a maioria dos clínicos erra em conseguir fazer esse monitoramento se não sonda. Primeira coisa. Se você quiser saber se está fazendo do jeito certo, você, dentista, tem que ser capaz de devolver esse paciente sempre sem sangramento à sondagem 40 dias depois da sua intervenção. Ponto. Se você não consegue fazer isso, é melhor aprender a fazer isso do jeito certo, tá? Eu ensino sempre isso aqui no Pério Diário e sempre quando tem evento. Ou faz isso do jeito certo, ou por favor não faça, tá? Porque senão é iatrogênico. Fica com a doença periodontal crônica mascarada e ela fica aumentando. Mas se você consegue fazer isso, vai fazer manutenções. Qual é o papel da higiene bucal do paciente em casa? Então agora eu, paciente, eu vou ser meu próprio dentista, eu vou cuidar dos meus dentes. Não tem como você, paciente, cuidar só você, porque existem cantinhos que outra pessoa precisa remover para que você fique livre dessa tendência. Então, você precisa, sim, voltar para um dentista que consiga remover minuciosamente os cantinhos. Se você for capaz de fazer isso, ótimo, está controlado, tá?
A Deise está perguntando qual o antibiótico de eleição na doença periodontal. É a associação amoxicilina com metronidazol, que não vai prescrever quando tem tendência periodontal, não vai prescrever só porque tem sangramento, não vai prescrever só porque tem doença periodontal, não vai prescrever porque está com pericoronarite, não vai prescrever porque tem guna. Vai prescrever quando? Quando houver uma doença periodontal de gravidade tal onde você perceba que a quantidade de depósitos bucais excede o potencial, onde a quantidade de depósitos visíveis ela é muito menor do que a destruição que está acontecendo. Ou seja, se é muito mais destruição do que agressão ou depósito dentário, seja de placa ou cálculo, você está sabendo que você está diante de uma periodontite diferente, que progride rapidamente e que, por um olhar clínico, de que tem pouco agente causador e muita destruição, você sabe que aquilo ali é uma microbiota específica e precisa de terapia antimicrobiana sistêmica. Senão, não vai. Porque o maior erro do clínico é olhar para o tratamento periodontal e prescrever um antibiótico. E você está fazendo o favor de destruir a microbiota boa do paciente, inclusive, que é a melhor geradora da imunidade e que talvez daqui a pouco recidiva, porque você acabou tacando herbicida na sua plantação, mas não capinou, e não revirou a terra, e daqui a pouco cresce tudo de novo. Este é o efeito antibiótico sem tratamento adequado. Melhora, parece que melhorou, deu uma enganadinha, mas ele não melhorou e a doença periodontal está piorando lá dentro. Então, eu falo muito aqui no Periodiária de que a terapia antimicrobiana sistêmica, ou antibiótico sistêmico, ele é muito bom, mas ele está sendo erroneamente prescrito excessivamente. Perdão, está excessivamente sendo prescrito por qualquer coisa. Ah, não vai dar para pericoronarite? Não, porque pericoronarite é um abscesso, drena abscesso, faz terapia local e pronto, clorexidina local, irrigação local, não é para ficar mandando escovar mais porque machuca. Eu vou fazer uma live disso, tá? Tá muito mal entendido todas essas coisas. E prescrever antibiótico para qualquer coisa não pode, tá? Não pode. Quem tá perguntando aqui sobre a Carla está perguntando sobre periodontites de estabelecimento precoce, ela entra no mesmo padrão das outras. Se ele se estabelecendo precocemente, a gente está conseguindo entender que a suscetibilidade é grande mesmo, a tendência da pessoa é grande mesmo. E por conta disso, precisa estar cuidando. E o quanto antes. E aí, esse é o jovenzinho que desde criança tem cálculo. Por que criança não tem cálculo? Tende a não ter. Porque existe uma microbiota diferente. Quando é criança, tem uma microbiota mais cariogênica, e esta microbiota que tende a ser mais cariogênica, ela não deixa os periodontopatógenos crescerem. E quando a pessoa muda para a fase adulta, existe uma coisa chamada shift bacteriano, ou seja, uma mudança da população bacteriana, e é por isso que com o adulto geralmente tem menor tendência a cárie e ele tem uma maior tendência ao cálculo. Mas se essa gengivite, esse cálculo já aparecem desde a infância, este é um indivíduo suscetível e ele precisa estar sempre com maiores medidas de proteção, que são a manutenção preventiva feita do jeito certo, de um método, tem que sondar, tem que identificar, tem que ser capaz de conseguir paralisar a doença periodontal sem o uso excessivo de terapia antimicrobiana e depois o monitoramento. E o paciente precisa estar sempre orientado e reorientado para que ele esteja dentro de um programa de manutenção preventiva e para que ele consiga higienizar. Se está difícil de encaixar esse paciente da manutenção preventiva, porque eles não querem, porque eles não voltam, porque é difícil, porque tudo mais, porque ninguém valoriza isso. Talvez você não esteja tendo as palavras certas para contar, o jeito certo de explicar, um jeito melhor de convencer esse paciente. É sobre isso que eu falo todos os dias, é sobre isso que eu ajudo o paciente, eu ajudo o dentista a ajudar o seu paciente, e esse paciente vai ser seu para o resto da sua vida, ou do resto da vida dele. A gente consegue contornar toda essa tendência para o bem dele, ele manter os seus dentes, e você, porque eu ajudo o paciente, no Periodiária, eu falo para os dentistas,
Olha, dentistas, eu ajudo vocês a aumentar o faturamento através dessa pério recorrente de todos os dias, que os pacientes estão pedindo, por favor, cuida da minha pério básica. E às vezes os dentistas não sabem fazer isso. Fazendo isso, você tem recorrência, o paciente vem sempre, está cuidando, tá acompanhando, está monitorando. Pronto, reverteu a tendência. Só que tem que ter um método para conseguir fazer. Nesse método, você consegue fazer com que reverta e o paciente tem que estar sempre em saúde. O que é saúde? Sempre sem sangramento, a sondagem, né? Quando é envolvimento sistêmico, aí se tem envolvimento sistêmico é outra coisa, né? Aí sim, aí tem indicação de antibiótico. Sempre que tem envolvimento sistêmico, linfadenopatia, febre, prostração, problema sistêmico, diabetes desequilibrado, aí sim, tá? Aí não. E eu preciso dizer assim, aqui eu tenho a alegria de poder ajudar você, dentista, a fazer uma pério básica certa, que aumenta o seu faturamento, que melhora a saúde do seu paciente, através dos pacientes que passam todos os dias do seu consultório. Você vai ajudar os pacientes e vai conseguir valorizar a sua pério de todos os dias, que quase não tem curso, quase não tem atualização, quase não tem nada. E dessa forma, a minha proposta é que através de você a gente consiga melhorar a saúde bucal das pessoas. E que para você também consiga uma valorização da sua pele de todos os dias, sem precisar fazer limpezinha, baratinha, porque isso é desvalor para tudo mais, né? Porque daí, assim, só nesse período de evento que eu falo muito sobre a periodontia lucrativa, sobre os princípios de uma pério lucrativa, como você vai fazer para fazer uma pério valorizada, como você vai fazer uma pério que te permita amplificar um faturamento e deixe os convênios. Eu falo sobre a conta da pério, e aí, nesses dias, uma aluna falou assim, professora, dentista não faz conta. E eu ensinei a fazer uma conta básica. Nessa conta básica, ela chegou à conclusão que ou a hora dela recebe R$60, ou por menos R$60, ela estava tendo prejuízo. E assim, cortou o convênio de R$25 para fazer a limpezinha. Porque isso daqui é prejuízo. Porque quanto mais ela atendia, mais prejuízo. Porque é o seguinte, tá gastando água, ar-condicionado, tá gastando a energia elétrica que puxa da autoclave, tá custando a hora a pessoa dar o seu auxiliar. Ou seja, quanto mais a pessoa trabalha, mais ela estava afundando e não sabia. E como eu fiz um MBA em administração, eu associo periodontia com gestão. E ou é isso, ou as coisas dão muito errado. E começa a acontecer isso que eu vejo na vida de muitos dentistas, fala assim, pério não dá dinheiro, pério não dá resultado. Dá sim, desde que você faça do jeito certo. E que, com isso, ela conseguiu entender, cortou o convênio e está com os pacientes particulares que ela está conseguindo suplantar tudo mais e está faturando mais. Essa é a proposta que eu quero para vocês. Uma pério valorizada, uma coisa que valha a pena. E que a proposta desta pério lucrativa é conseguir chegar mais ou menos a R$400 a sessão da manutenção preventiva, que é o top das galáxias. Mas eu tenho aluno que cobra 450, 480, depende. Mas eu tenho muito dentista que cobra 50 pela limpeza, ou que às vezes ela é de brinde, ela é de graça. Assim, é o pico do desvalor da coisa mais valorosa do mundo, que é a prevenção. Não quero, tá? Movimento chega de limpezinha, e aí é por isso que vai ter o pério da virada de 14 a 20 de dezembro, tá? Tem mais uma pergunta aqui no YouTube, que é, então a sondagem e o controle do biofilme no consultório é o divisor de águas para o sucesso do periodontista e da qualidade de vida para o paciente. Exato. E eu vou dizer assim, ó, sondar e controlar o biofilme não no sentido de eliminar, tá? Porque isso é a pério do passado. Não é no sentido de eliminar. Mas controle do biofilme para a gente mudar a população desse biofilme. Não quero biofilme patogênico, quero biofilme relacionado à saúde. Igual a microbiota normal, nós estamos cobertos de bactéria do bem. Tem bactéria do bem da boca também. Ou você acha que só na boca ia ser diferente? Não, tá cheio de bactéria do bem protetora. Então, é para reverter para a gente ter uma microbiota protetora. O sinal mais precoce de problema periodontal é o sangramento à sondagem. O dentista controlou o sangramento à sondagem, tá feito. No comecinho da live, eu estava falando de que eu achava que a pério era só para o periodontista. Mas ao longo da vida e da carreira, eu entendi assim, olha, às vezes o clínico que te encaminha vai ficar ressentido se você roubar ou ficar com esse paciente pelo resto da vida.
Então, vai chegar um momento que vai ter que devolver para o clínico. Mas eu entendi que o clínico também não sabe fazer a manutenção preventiva. Ou, às vezes, o periodontista não vai querer esse paciente para sempre. E talvez um dia esteja tão baixo de complexidade que é melhor voltar para o clínico geral. E o periodontista fazer coisas mais complexas. E aí, nessa confusão toda, até tem um trabalho científico que estava pesquisando, estava comparando se haveria diferença entre a manutenção preventiva do especialista com o clínico geral. E não há diferença estatisticamente significante para aquele que já tem saúde periodontal. Então, a chave da questão para manutenção em saúde é alguém assumir esse paciente, abraçar esse paciente pelo resto da vida e fazer a manutenção preventiva. E esta é a chave da virada. Por quê? Porque é uma coisa que você vai fazer. É uma coisa que você vai valorizar, porque uma vez que o paciente entenda que isso daqui é o segredo para ele não perder os dentes, ele volta. Assim, é um paciente que não vai ter cárie, porque o paciente periodontal não vai ter risco com a cárie. E eu falo para o paciente que você não vai ter outros problemas bucais, graças a Deus. Tem gente que vive perdendo os dentes por cárie, você não tem, você paciente periodontal, porque a microbiota é excludente uma para outra. Mas, se você quer manter os seus dentes pelo resto da vida, você tem que voltar sempre. E se você acha que é muita despesa vir para o consultório, eu tenho a solução para você. Eu vou ensinar você a cuidar dos seus dentes, se você cuidar mais, você volta menos vezes. Ponto. E o paciente está feliz. E a gente está feliz, porque o paciente ficou feliz. E a gente conseguiu resolver o problema do paciente. E assim, o sucesso do periodontista é o sucesso que resolve. Sucesso em longo prazo. Resolveu em longo prazo, não recidivou a doença, é sucesso. Agora, às vezes faz o tratamento, faz regeneração óssea guiada, faz cirurgia, faz isso, faz aquilo, daqui a pouco o paciente desaparece. Não, se nós não formos capazes de inserir esse paciente na manutenção, morreu, virou problema, virou doença. E aí virou problema, virou doença, não é sucesso. E o paciente entra numa coisa de desanimar, e eu trato e não resolve, trato e volto, trato e volto. É dizer bem firme no olho do paciente, falar assim, paciente, vamos combinar o seguinte, de tratar essa doença uma vez na sua vida só e ponto. Nunca mais vão fazer tratamento periodontal. É só fazer manutenção, porque não volta. E você vai voltar aqui antes de ter o problema, que o problema vai voltar. A gente sabe, é científico isso. É da doença, igual diabetes, igual pressão alta. Só que se cuidar não volta nunca mais. E é isso, é relacionado à doença. Não tem remédio. E o remédio vai ficar tomando antibiótico o resto da vida? Vai destruir a microbiota benéfica e vai deixar suscetível a outros problemas relacionados à microbiota ruim? Então não é isso. É o sucesso do periodontista da qualidade de vida. É isso aí.